Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MCP Podcast, um podcast onde nós convidamos médicos especialistas e outros indivíduos que possam colaborar com você, que está nessa jornada, geralmente no início, mas não necessariamente, do seu consultório particular. Aqui, os convidados e nós também compartilhamos os nossos acertos, principalmente os nossos erros, para que você não cometa os mesmos erros que nós cometemos na nossa jornada, e que foram muitos, né? Ah, já errou. Ixi. Aqui do meu lado, meu ilustríssimo amigo Felipe Neves. Sempre um prazer, meu amigo. Clínico, que tem um podcast só clínico. Você que é da área clínica, recomendo você ouvir. E fica fechado em mim, não abre, porque nossa convidada hoje é ilustríssima. Nome de diva pop e queridíssima infectologista, graduada pela Santa Casa, fez residência no Servidor, é especialista pela SBI, preceptora da Santa Casa, médica no Instituto Perdizes do HC, tem experiência prévia no CTA, sai... Cara, currículo pesado aqui. Pesado, meu amigo. E, bom, sem mais delongas e sem mais suspense, seja muito bem-vinda, nossa querida Luísa Karasik. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse podcast que eu já ouvi muito também antes de estar aqui. Essa expressividade da Luísa, eu adoro, cara. Eu adoro. Você vê caras e bocas. Ela tem uma expressão, e ela fez mentoria comigo. Quando a gente conversou, eu falei, não, Luísa, assim, mesmo que você não use rede social para captar paciente, você não pode privar as pessoas de ver toda essa sua expressividade, essa sua comunicação, porque, cara, é demais. Eu acompanho, eu sigo, vejo os stories e reajo ainda. E ela tava achando que não ia ter vídeo hoje, né? A gente ia ficar sem o não verbal dela. Pois Achou é. que ia ser Temos só... o verbal e o não verbal. Mas isso diz muito sobre o que a gente, às vezes, escuta muito o podcast no Spotify e esquece que tem vídeo agora, né? E aí a gente vai só ouvindo e, às vezes, aparece, cara. Então, agora a gente tem que se preocupar. Antigamente, eu acho que o pessoal podia fazer podcast e ficar fingindo, fazendo. Hoje não pode mais, né? Mas faltou a nossa make aqui, hein? Faltou. Olha só, meu rosto tá meio brilhoso. Raiz. Vambora. Lu. Vamos lá. A gente tem uma perguntinha padrão pra começar. Quando foi que você virou a chave e falou, cara, quero ou preciso ou vou ter meu consultório particular? Bem, essa resposta começa já com a minha vida, né? Pessoal. Porque eu sou filha de médicos. Minha mãe é endocrinologista, meu pai é fisiatra. E ambos se realizaram tendo consultório particular. Então, eu sempre tive em mente que em algum momento da minha vida eu teria esse consultório, né? Mas, acho que a virada de chave para eu ter, de fato, o consultório foi depois de terminar a residência, de trabalhar em consultórios, né, no SUS, em ambulatórios de rede particular, né, de convênios, fazer parte de equipes de hospitais particulares. Eu falei, não, eu quero atender do meu jeito, né? Ter autonomia para eu fazer as decisões de como eu gostaria de... O tempo que eu tenho para atender, eu acho que isso é o mais importante para mim. Para eu ter liberdade do tempo, sabe? Porque minhas consultas são longas, assim. 1h30 é o tempo, assim, de que eu levo para atender com tranquilidade e com a certeza que eu entreguei o meu melhor. Então, isso acho que é o maior valor para mim, né, de ter o meu consultório particular. Com quem que você aprendeu essa questão do tempo? Sempre também meus pais falaram que era muito importante, né, você esclarecer todas as dúvidas e, obviamente, examinar muito bem o paciente, fazer uma boa anamnese. Eu trabalhei, né, como preceptora de propedêutica na Santa Casa também e óbvio, foi uma das disciplinas que eu mais gostei na faculdade. Propedêutica médica, então sempre dei muito valor a fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e, obviamente, depois ensinar o que o paciente tem, né, para ele, explicar como que é a doença que ele tem, enfim, como que é o tratamento e para ter o sucesso no tratamento, obviamente, o paciente precisa entender tudo isso, né. Então, foi isso, porque já na residência já tinha aquela pressão, não, tem que atender rápido, tem que não sei o quê, mas eu não ficava satisfeita, sabe? Não, só atende aí, não examina aí. Então, isso me incomodava já um pouco na residência.
E depois, na vida formada sozinha também, não, não dá pra atender aí no tempo que você quer, né? Isso pega, né? Eu lembro na minha graduação, tinha um preceptor de infecto que era, assim, amado por todos. Era impressionante. E nós tínhamos um ambulatório no CTA em algumas manhãs, e chegava lá e era um médico, 25 pacientes de manhã. Então, em algum momento, alguém reclama. Bom, uma história pra algum lado, né? Ou vão reclamar porque tá demorando muito a consulta, tá demorando muito para chegar a sua vez de ser atendido, ou vão reclamar porque a consulta foi rápida. E caso contrário, fica impossível você encaixar 25 pessoas numa manhã. E eu sei que a galera da Ortop vai estar aqui e vai falar, eu atendia 75. Mas talvez o pessoal da clínica sofra um pouquinho mais com toda certeza com do mundo. essas Eu questões. compartilho muito contigo, Luísa. É muito difícil, né? A gente ter que se moldar a essa realidade que, cara, a gente acredita numa entrega diferente, tem subespecialidades, especialidades que conseguem fazer algo muito mais focado, áreas cirúrgicas principalmente, e isso não é nenhum demérito, são só características diferentes. Sim. Mas a nossa área, né, nós três, mas mesmo acaba assim, precisando de muito tempo. Precisa de tempo. Mesmo na medicina esportiva, a gente roda muito em ambulatórios de ortopedia e muita tocação de fato na residência. A entrega vai ser muito diferente se Exato, porque a consulta... tempo, né? O profissional pode até conseguir chegar num diagnóstico mais rápido, mas a consulta não se resume a um diagnóstico. Exato. A consulta vai muito além disso. Uhum. Mas eu quero puxar, antes da gente entrar nessa seara, porque é um assunto que empolga, né? A gente já começa a se... Eu queria voltar, porque quando a gente fala de infecto, vem na nossa cabeça CCH e CTA. Ponto. E é isso. Sim. Não parece... Não ouvimos muito histórias de infectologistas no consultório particular. Isso vem aumentando, vem crescendo. Ainda bem que vem crescendo. Mas historicamente não é... A gente não ouvia muito, vou fazer infecto para ter meu consultório particular. Eu assinei numa colega que eu lembro. Como é que foi isso para você, assim, essa tomada de decisão? Como é que foi essa interpretação, esse racional para você? Ótima pergunta, né? Porque realmente o que vem à mente é fazer ambulatório para atender HIV/AIDS, hepatites algumas, então esse tipo de coisa. Porque você pensar, vou fazer só um consultório de ST, é legal. Eu também gosto disso, quando tem, eu fico feliz. Mas é uma coisa que você resolve e o paciente acabou, né? A demanda, assim. Até a próxima ST. Até a próxima, quem sabe, né? A gente, óbvio, vamos orientar para evitar recorrências. Mas... Então, eu sempre vi, vou atender só HIV e pronto, hepatites e vai ser isso. Mas foi muito interessante quando, de fato, eu comecei meu consultório, porque aí eu vi pacientes que, não, eu quero atualizar minha carteira de vacinação, porque eu vou começar um tratamento oncológico, vou iniciar algum imunossupressor, então... Também, foram consultas que... Mas esses são tópicos interessantes, que eu gosto muito na infectologia, vacinação, por exemplo, né? Ou mesmo medicina do viajante. Então, eu atendi pacientes que, vou pra África, preciso tomar profilaxia de malária, vou pro Sudeste Asiático, o que eu devo fazer? Alguma vacina especial, né? Então, isso também é legal, isso aparece também. E, óbvio, né? Às vezes você cria um vínculo com o paciente, talvez ele não vai voltar sempre de rotina, mas ele vai lembrar de você. Você atendeu ele bem uma vez, ele vai voltar quando tiver, sei lá, um zóster, quando tiver uma celulite, eventualmente, né? Então, isso é interessante. Quando for fazer a próxima viagem, né? Com certeza. Deve ser legal você discutir plano de viagem com o paciente, né? Uma coisa boa. Vou fazer um mochilão. Ou então me conta aqui que eu vou anotar, pegar umas dicas. Sim, e são coisas que você nunca para pensar, às vezes, né? Então, a água que eu devo tomar, ou tais frutas... Não, você não come se vier descascado. É melhor que você comer algo que você possa descascar, porque, né, risco de contaminação. Então, são coisas interessantes de se debater, eu gosto. Mas pra gente não ter aquela diarreia na viagem é fundamental mesmo. Com certeza. Nossa, porque daí você perde a viagem toda, né? Sim, acaba com uma viagem. Lu, pensando na sua construção da carreira, você falou que seus pais são médicos. Como é que foi essa decisão pela infecto? Foi muito claro, foi muito fácil você escolher? Desde a graduação você já sabia? Teve pressão em casa pra você fazer outra coisa? Conta pra gente. Ótima pergunta. Meu pai, ele sempre achava que eu tinha que fazer algo cirúrgico. E eu gostava de procedimentos cirúrgicos mesmo. Eu gostei muito das disciplinas. Gostei muito de neurologia clínica. Mas eu também achava que eram doenças que,
tudo é meio trágico no final das contas, não tem muito o que fazer, né? Então, eu gostei da disciplina, mas eu não faria. Cirurgia, então eu acho que eu tenho uma questão de saúde, eu não posso ter muita privação de sono, então é uma especialidade que demandaria muito, então para mim não servia. E na graduação eu tive a sorte de ter professores infectologistas, né, muito bons, que sempre me inspiraram muito, né? E então foi por uma identificação mesmo. E óbvio também de ser uma especialidade que, felizmente, a maior parte das coisas tem cura, né? Então a gente costuma ter finais felizes, né? Acho que também essa questão de, às vezes, ter populações mais vulneráveis, eu gostava de sentir que estava ajudando as pessoa. pessoas. Sente mais útil, né? Né? Então, eu acho que tudo isso me atraía. Sabe, atuar com prevenção, vacinação, hoje em dia a profilaxia pré-exposição para HIV, então isso realmente me atraiu. Legal. E, bom, você começou no Suzão. Sim. Suzão da Massa. E também, assim que eu me formei, né, eu comecei tanto trabalhando no CTA, no SAI, né, e também numa equipe de infectologia em hospital particular. Lembrando que o meu R3 foi em 2020, foi na pandemia de Covid-19, então foi um ano, assim, desesperador, foi exaustivo demais pra mim. Principalmente pros infectologistas, Não, né? foi puxado. Nossa, anticiência total. Não, eu nem imagino. Não, e a carga, eu trabalhei muito na pandemia, meu Deus, era muito pesado emocionalmente. Eu tava no R2. Sim. Foi um período difícil, né? Exato. Então, inicialmente só a infecto ia assumir os pacientes, mas aí quando você vê, não tem como só a infecto assumir. Então, era todo mundo perguntando pra gente o tempo todo o que faz, o que não faz, né? E publicação o tempo todo, e a gente querendo ler, óbvio. Mas era mentalmente muito exaustivo. Então, quando eu saí, eu nem pensei em fazer um R+, que talvez... Acho que seria interessante fazer. Mas eu não consigo mais continuar como residente, né? Então, eu fui trabalhar. Né? E aí eu fui para um hospital particular, ser parte de uma equipe que foi muito bom naquela época, porque, óbvio, ainda 2021, né, teve a segunda onda, muita gente morrendo, então eu poder trabalhar num hospital particular que tinha muito recurso foi muito bom, porque você via pacientes graves saindo, né? Então isso é muito gratificante. E no SAI, trabalhando com pessoas vivendo com HIV, que também eu gostava, né, foi muito bom também, mas justamente essa pressão por você ter que trabalhar naquele tempo, a pressão, não, tá atrasado, mas aí quando o paciente já entra, ele quer ser atendido sem limite de tempo, né? Uhum. Agora que eu esperei, agora é minha vez. Né? O dos outros tem que acontecer rápido, mas o meu tem que demorar. O meu Sim, e aí, então, mas assim, isso eu nem ligo, eu não ligava de ficar mais, sabe? Eu nunca fui, não, eu quero ir embora no horário, assim. Eu nunca tive muito essa preocupação, porque acho que eu vi na minha casa, meus pais também não tinham muita hora pra chegar, nada disso, né? Mas eu acho que quando a coordenação me falava assim, não, você tem que começar esse tratamento de HIV hoje. E aí era um paciente, foi muito emblemático esse caso, era um paciente que o nome estava errado, o exame. Então, eu falei assim, não, eu não vou começar o tratamento, porque eu começo a tratar alguém que eu nem sei se o exame de fato é dele, Nossa. sabe? Tá trocado o sobrenome, data de nascimento. Então, não, mas a gente precisa bater meta de início de tratamento. Nossa Não. Então, pra mim, isso é muito absurdo. Meu Deus do céu. Então, aí também na minha sala, às vezes, dependendo da sala que eles me colocavam pra atender, não tinha pia pra lavar a mão. Então, assim, uma infectologista sem pia pra higienizar as mãos, gente, pelo amor de Deus, né? Inaceitável. Então, eu tinha um pouco... fui rotulada como uma chata, mas eu nunca achei que eu fosse chato, eu achei que eu queria o certo. Então... Exatamente. Não, você ser rotulado de chato porque era o mínimo é complicado, né? É porque a cultura tá errada, né? Quando a gente tem Sim. uma linha muito tênue entre o chato e o inadequado, enfim. Exato. Mas, então, foi isso. Pensando nisso, eu acho que encaixa muito bem com essa transição, porque a gente vai falar um pouco sobre o seu consultório. HIV, automaticamente o Brasil sempre, a gente teve propaganda de que referência mundial de tratamento de HIV, dispensação gratuita de medicamentos, tudo isso. Atender esse público, como que você faz para construir esse espaço no particular, tendo um SUS muito forte? Essa é uma ótima pergunta também, porque
Realmente, nosso serviço é muito bem estruturado. Eu conheço infectologistas ótimos que trabalham no SUS, né? Mas, ao mesmo tempo, eu escutei de pacientes, você é a primeira médica que me examina aqui, eu trato aqui há anos, né? E eu sempre fiz questão, nunca queria deixar passar alguma coisa, né? Então, de ser minuciosa num exame físico, por exemplo. Então, e eu queria sempre fazer isso, mas você sabia que a conduta estava dando certo, né? Porque eu herdei pacientes quando entrei nesse ambulatório, então estavam pacientes indo bem, etc. Mas aí são essas coisas, né, do dia a dia que começam a te irritar, do tempo, né? E óbvio, aí às vezes, como o serviço de HIV é muito bom, aí às vezes o paciente tem 1000 comorbidades. Que ele precisa de um clínico, que ele precisa de um endócrino, que ele precisa de um cardio. E aí acabava também sobrando para mim fazer todas as receitas de estatinas, de antihipertensivos, de, sei lá, de antidiabéticos, né? Então, queira ou não, você quer dar conta, mas ao mesmo tempo você já chega um momento que o seu conhecimento já está limitado, precisa mesmo do especialista. Então aí eu precisava fazer aquela lista de remédios, aí eu preciso do laudo para isenção do bilhete único, aí eu preciso do laudo para isenção de imposto de renda, para saque do FGTS, então você chegava no fim do dia... Eu tava morta. Eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa de um jeito que eu goste. Eu gosto do que eu tô fazendo, mas que eu também não me sinta que eu tô morrendo, né? De tanto trabalhar. Você não tá pagando com sangue só o seu atendimento. E por mais que os pacientes eles estivessem com carga viral indetectável, os pacientes eles não querem só chegar lá e renovar a receita e ir para casa, né? Uhum. Eles querem muito mais do que isso. É o que a gente tava comentando antes. Às vezes ele tá tratando, tá com carga viral indetectável e ele não sabe se ele como que ele transmite aquilo. Exato. É muito mais do que isso, né? Acho que principalmente HIV a gente tem uma parte educacional. Na infectologia de uma forma muito geral, mas no HIV principalmente, né? Sim, ainda com dúvidas, ainda achando que transmite, sendo que a gente já tem um conceito aí desde 2018 que é indetectável é igual a 0 risco de transmissão, né? Então, pessoas ainda com medo, de posso ter filho? Não. Então, você fala, meu Deus, né? Dúvida que nem passa pela nossa cabeça, mas pra pessoa é um martírio, ela tá pensando aquilo dia e noite, né? Com certeza. É interessante a gente pensar sobre isso no consultório, porque muitas vezes a gente pega alunos que têm uma formação acadêmica muito boa e eles geralmente são mais acometidos por síndrome do impostor do que a galera que não tem, mas... e o raciocínio faz muito sentido, que é... Por que o paciente vai pagar para ser atendido por mim, sendo que o meu chefe, que é o cara que me ensinou, que sabe muito mais do que eu, tá atendendo de graça? E... Nossa, isso pesa demais. A gente fica... Quando a gente sai da residência, especialmente quando a gente sai de uma... escola tradicional, onde o cara que escreveu o livro tá te dando a aula, daí você fala, cara, esquece eu chegar perto desse nível. E muitas vezes a gente não chega academicamente falando. Sim. Mas a grande sacada é justamente essa, o paciente não paga só por um diagnóstico, né? Não. Ele paga por acolhimento, por compreensão. Sabe, né? Exato. E ele paga por todo o restante, né? Então, eu fico... E hoje isso é muito claro pra gente, né? Poxa, às vezes o paciente... Imagina um paciente que convive com HIV, que é diretor de uma multinacional. Esse cara não tem como ficar a manhã inteira no SAI esperando uma consulta. Qualquer preço que custe uma consulta para ele vai ser mais barato do que ele perder a manhã inteira. Sim. Porque a hora desse indivíduo vale muito. E quando você entende isso, e quando você consegue, além disso, oferecer acolhimento, nesse caso, e aí cada público vai ter uma coisa, né? Mas nesse caso, eu imagino que os pacientes queiram muito discrição, que os pacientes queiram muito alguma disponibilidade para tirar uma dúvida. Quando você entende esse jogo, a chave vira. Com certeza, eles precisam ser validados, os sentimentos que eles têm, né? Às vezes a culpa. E então, isso envolve muita conversa que não é necessariamente dar um diagnóstico ou explicação sobre a medicação, né? Eles têm ainda vários medos e você precisa estar lá para falar tudo isso, acolher. Então, acho que o consultório particular te dá essa tranquilidade, sabe? De você poder fazer isso, te dá seu número de celular pro paciente, olha, pode me chamar sempre, quando você precisar, sabe? Segurança que ele quer, né? Quantos % da sua consulta você acha que é de parte educativa, de acolhimento?
Acho que você não deve ter pensado, mas de Aham. uma forma geral. Olha, eu acho que uns 60, 40 de acolhimento, assim, sendo bem honesta, né? Uns 60 de... Aí sim, de educação, né? De falar sobre o tratamento, como que tá indo, né? Mudanças aí que tivemos, né? Atualizações. Olha, a Então- minha eu acho que é mais de 50%. Talvez, Porque... Depende até da porque consulta, mas... Até porque a maioria dos meus consultas tem um viés mais ortopédico, que mesmo com o exame complementar, o exame físico é muito mais direcionado, né? Então, examinar um joelho, você vai examinar esse e o outro para comparar e ponto. E a consulta demora 1h30. Aham. É isso. Sim. Mas é isso, porque você entrega um produto diferenciado. Sim, e outra, tem que fazer o básico bem feito, né? Pesar o paciente toda a consulta, aferir pressão, que às vezes nem no SAI fazem isso, sabe? É triste, eu fico, como assim não aferem a pressão, sabe? Então, também foi uma coisa que eu cheguei e pedi, gente, temos que aferir pressão dos pacientes, porque hoje não se morre mais de AIDS, né? Não se morre. Mas vai morrer do quê? De infarto, de AVC, aí, não, então vamos começar a fazer, sabe? Mas... Não, Então- que absurdo, a doutora tem essa pressão do paciente. Meu Deus, sempre inventando moda. Exato. E o seu público-alvo, como é que foi pra definir ele? Uhum. Ótimo, porque então eu sabia que, Felipe, que a maior parte do meu consultório eu queria que fosse realmente de pacientes com HIV, porque é o que ia me gerar mais recorrência, certo? Então eu sabia que aquele paciente ia voltar. Porque, como eu já falei, tratar um herpes zoster, e herpes zoster é assim, óbvio, a gente trata também pela dor, para reduzir neuropatia, por exemplo, né? Mas vai melhorar com, sem, ou apesar do ciclovia. médico, né? Então, é legal também, porque a gente fala de outras partes, né, de prevenção, tudo, mas você tem a recorrência, eu via muito que era o paciente com HIV. Ou, então, a profilaxia pré-exposição, né? Que é o uso da PrEP. Então, eu direcionei muito o meu Instagram para isso. E, óbvio, é um tema que eu gosto, né? Porque também fazer alguma coisa que você não gosta, acho que é muito difícil, né? Mas, então, eu foquei muito nisso. Eu tive crenças limitantes. Que era, eu sou uma mulher hétero, casada, né? Eu não tenho HIV, assim. Na verdade, eu não preciso divulgar meu status, mas, enfim. Sabe, eu tinha esse... mas Você eu não consegue usar o... Não é meu lugar porque de fala. Porque se fosse sabe? também, você poderia usar o status sorológico para atrair paciente que você não tem, né? Eu entendi o que você quis dizer. Então, por quê? Porque existem influencers de HIV, tudo, falando sobre isso. Porque vocês não sentem a minha dor. Não, assim, mas eu... Ao mesmo tempo eu sinto, no sentido que é muito... Nossa, eu vi muitos pacientes falecerem durante a residência, né? Por HIV/AIDS, infelizmente, e óbvio, eu sofria muito, né? Foi um momento difícil. Mas eu carregava essa culpa, sabe? Eu não sou da comunidade LGBT, eu não sou... E fazendo as mentorias, acho que a Pri Benfica também me ajudou muito nisso. Ela falou assim, mas qual é o problema, né? Isso não impediu você de estudar muito, conhecer muito, né? E óbvio, você vai conhecendo muitas características dos seus pacientes que muitas vezes vão ajudar muito, né, eles, né? E outra coisa, e uma amiga minha geriatra me falou, mas eu preciso ser velha pra atender Sim. idoso? O oncologista precisa ter tido algum diagnóstico oncológico para tratar? Não, Exato, é isso. né? Então, isso foi parte que me ajudou muito, né? Nas mentorias também, o Jonas me ajudou. Tirar um pouco essa carga, né? Mas mostrar principalmente que eu estava interessada em estudar e conhecer muito da cultura, né? Que tem algumas peculiaridades que eu acho super legal, inclusive. Então, eu foquei muito nisso, sabe? Mas, sim, eu tive um pouco de medo de, né, não é meu lugar de fala. Ou mesmo eu achava que, eventualmente, os pacientes iam preferir passar com infectologistas, homens, gays, assim, né? Mas, no fim, eu ouvi de pacientes, por sinal, foi muito legal quando eu escutei isso. Não é que, nossa, que legal, porque o outro tá se ferrando. Não, mas é sentido que ele se sentiu confiando em mim, porque ele falou, tem um lado maternal. E outra coisa que eu ouvi também, que foi eu tinha um infectologista que era homem, gay, mas aí eu encontrava ele na balada, aí ficava uma situação, né? E eu achei, nossa, eu nunca pensei por esse lado, sabe?
Deve ser A gente- meio difícil pra pessoa encontrar Pois um é. médico que passa seu tratamento, se encontra. Por esse lado, é interessante avaliarmos, porque a gente elabora algumas teorias, mas a gente só sabe depois que a gente testa. A Uhum. gente falou sobre isso. Mas cara, faz, então vamos ver. Faz ver. E aí, cara, às vezes dá certo. E às vezes nós quebramos as ideias que nós temos testando, né? Quantas vezes a gente não testa a coisa e vê que, desse lado, ainda bem que estava errado, né? Nesse ponto. Com certeza. Então isso foi bem legal, assim, de receber esse carinho, né? É uma confirmação, assim, de que seu trabalho tá indo bem, eu acho, né? Lu, e a gente falou a consulta vai além do diagnóstico. Vamos falar um pouco sobre isso, assim. Você desenhou algum ponto dessa jornada? Como que você estruturou isso do tipo, tentando ler a sua persona HIV, público majoritariamente LGBT, que vai procurar atendimento particular, então tem uma condição financeira um pouco melhor. Como você construiu essa jornada? Como que foram as suas escolhas de secretária, local? O que você mapeou nisso? Eu sei que é uma pergunta bem vaga e bem ampla, mas... Sim. Então, por exemplo, trabalhar num coworking, eu trabalho em coworking, né? Não tenho consultório que seja meu, uma clínica minha. Mas eu acho que isso é interessante porque como tem profissionais de todas as áreas, né? Então, o paciente... Dilui, né? Exato. O paciente não fala, eu tô indo na infectologista, né? Então, acho que tem isso. Legal. Isso eu acho que é uma coisa que ajuda. Outra coisa sempre falando para secretárias, olha, não vai julgar, né? Não faça um comentário, né? Do tipo, olha, e sua esposa? Não, porque não necessariamente, né, aquele homem é hétero, então alguma coisa assim, né? Então pergunte, e o seu cônjuge? Enfim. Essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque inclusive é uma queixa que os pacientes me trazem. Eu fui no laboratório e tal e falaram, aqui esse exame de carga viral de HIV, como que é o código? Meu, isso deixa a pessoa muito desconfortável, né? Antiético demais. Exato, então eu comento muito isso com a secretária, olha, tem que tomar muito cuidado. E, por exemplo, com exame, disponibilização, compartilhamento, o e-mail, o WhatsApp, é complexo, né? Tem muito dado sensível ali, né? Sim, com certeza. Então, eu sempre oriento que existe o máximo de sigilo. Isso tem que ficar claro para o paciente, né? Que tudo que ele tá me falando tá guardado às 7 chaves, né? Que ninguém tem acesso, ninguém nunca vai ter, só se ele me autorizar. Então, inclusive, sigilo após o óbito, né? Então, tudo isso eu tenho que deixar bem garantido para ele, que isso vai existir durante a nossa relação, né? Tem paciente que manda exemplo para secretária. Tem esse paciente, mas aí, óbvio, deixa bem orientado. Olha, não, por favor, cuidado, não abra, não faça download, essas coisas, né, todas tem que estar no contrato, né? É que a gente, óbvio, faz muito sentido, né? Nós nos preocupamos muito, mas tem muito paciente que não tem... Lida liga bem tanto, né, ali, com mas a é questão isso. do A gente sigilo. ou a gente tem que ser muito cauteloso com isso, ou a gente não tem meio termo aqui, né? Acho que é um assunto que não tem meio termo, você tem que ser muito cuidadoso. Eu acho que a gente acaba sendo, de forma geral, macro. É claro que na infectologia a gente é muito mais intensivo nisso, mas de forma macro acho que a gente é muito relapso. Porque dado sensível de paciente está o tempo todo. O pessoal do infecto acaba sendo muito mais cuidadoso. Eu vejo disso, né? Por motivos muito óbvios. Mas eu lembrei de uma gafe. A gente estava conversando justamente sobre essa questão de relacionamento. Eu fui atender uma paciente, uma amiga da minha irmã, inclusive. Fui atender e estava em rastreio de baixa disponibilidade energética. Então, questão de fluxo menstrual é muito importante. E é muito importante que o paciente não tenha uso de contracepção hormonal oral, porque isso falseia o meu resultado. Na residência, toda vez a gente tinha que perguntar qual era o relacionamento que ela tinha, se ela tinha um relacionamento heterossexual ou homossexual, e passou batido. E aí eu fui investigar a baixa disponibilidade, perguntei sobre questão menstrual, ela falou que não usava nenhum método e tal, e aí eu passei uns 10 minutos falando sobre cuidados contraceptivos, mas eu já conhecia ela de antes, e não era uma questão. Depois ela... Você sabe que eu sou casada com uma mulher, né?
Não, tá, mas caso você tenha alguma aventura, então... Saiu bem. Sim, mas isso tudo é muito complexo, né? Você tem que ter todo o cuidado pra você não ferir sentimentos, né? A pessoa se sentir mal, né? E não querer mais ser atendido por você. Isso realmente, eu acho que nós infectologistas, assim, também não vou falar generalizar, porque já escutei muito de alguns pacientes, e mesmo já vi na residência alguns preceptores que são mais Anti-exemplos, né? Exato, então... também tenho que me dar ao crédito isso, né? Mas eu acho que, de forma geral, as pessoas na infecto são, assim, mais cuidadosas mesmo, né? E acho que outra coisa é essa imersão cultural, sabe? De saber falar um pouco do vocabulário. Então, o tipo de droga que usa. Tina. O que é tina? É metanfetamina, né? Então, Falei que a gente sempre aprende quando a gente Exato. Então, que mais? Gisele, que é o GHB. Então, você perguntar essas coisas, assim, dessa maneira. Você é ativo, passivo, versátil? Aí eu falei, nossa, a doutora tá por dentro, né? Então, é divertido, né? Eu tenho, assim, eu já atendi pessoas de tudo, de todo quanto sabe? Pessoas que vivem em situação de prostituição, pessoas que são atores de filmes adultos, pessoas, deputados. Então, assim... de tudo quanto é jeito. Sempre tem que ter esse respeito mesmo. E puxando isso, é interessante, puxando essa sardinha para o consultório, o que você traz de racional para essa estratégia de comunicação? Tanto para atrair público e captar pacientes, quanto para fidelizar esses pacientes? A partir disso você já respondeu que é buscar alinhar o vocabulário que o seu público está usando. Você usa alguma outra estratégia de captação, que seja de rede social ou não, ou comunicação direta com o paciente? Ótimo. Assim, eu acho que novamente a gente volta ao básico bem feito, sabe? Criar bom vínculo, fazer uma consulta bem feita, porque é engraçado, mas isso faz toda a diferença. Os pacientes, às vezes, né... não passaram por médicos que gostam de conversar ou examinar, enfim, que não, né? Então, sentem que suas queixas não são valorizadas, então, eu acho que isso faz muita diferença. Sério, eu acho que... Porque, óbvio, eu tenho meu Instagram, eu que faço meus próprios posts, né? Como eu falei, eu também tento sempre ver o que as pessoas da comunidade estão postando, falando sobre. Então, às vezes fazer um post com uma música da Lady Gaga, Abracadabra. Nossa, as pessoas amam, sabe? História. Exato, porque, assim, quem é do mundo hétero, por exemplo, não liga muito pra isso, né? Mas, então, por exemplo, eu fiz um post sobre, o que você deve levar pra parada gay, por exemplo, né? Que são pra cuidados básicos, então, pra você curtir em paz, né? Então, pensando nisso. No que essa população faz, que talvez as outras pessoas não fariam, né? Então, acho que seria isso. Agora eu fiquei perdido. O que uma pessoa levaria para parada gay que não levaria para o carnaval, por exemplo? Não, realmente, aí são coisas mais semelhantes mesmo, né? Tá, então, pensando, preservativo, a PrEP, não esquecer de tomar. Protetor solar, repelente. Mas acho que também uma coisa, e óbvio que eu falei no meu post de carnaval, por exemplo, mas na parada gay também falei, gente, não é não, né? Porque eles levam muito a sério essa questão do assédio sexual, óbvio que acho que também a população hétero deveria levar muito a sério também, mas essa questão do respeito, né? Então, são essas coisas, assim, que engajam. Acho que isso já melhorou bastante, né? Se a gente comparar hoje com 15 anos atrás. Já melhorou, né? com certeza. Não que esteja tudo bem, estamos longe, longe ainda. Mas eu gosto de olhar o copo meio cheio também. Claro. Ponto... Está melhorando, sim. Lu, seguindo, porque toda essa construção, que aqui na conversa ela vem muito rápido, né? Mas é um desafio, né? Sim. Com certeza é uma jornada bem desafiadora. Eu queria entender... como é que você faz ali dentro do seu consultório a parte de acolhimento de secretária? Tá. Então, assim, como eu trabalho num coworking relativamente famoso, não estou sendo patrocinada, então não falarei os nomes. Então, não tenho uma secretária presencial, tá? É apenas virtual.
Uhum. Então, óbvio, a gente dá todas as instruções, por exemplo, como chegar no consultório, como que funciona o estacionamento, tudo. Acho que são informações básicas, mas muito importantes, né? Maneira de como você pode chegar, de metrô ou de ônibus, por exemplo, aqui em São Paulo, isso é super importante. Mas também já a comunicação das secretárias, mensagens que a gente já tem meio prontas, né? Os scripts, assim, também. Eu formulei para ter essa linguagem um pouco mais acessível, acolhedora, que o paciente pode, enfim, trazer algum amigo, algum familiar. Acompanhante, se quiser. Exato. Pode trazer exames prévios, mas sempre deixando muito claro, isso eu também já deixo muito claro, já, que eu vou examinar o paciente inteiro. Então, e também que vou tirar a roupa inteira. Porque eu olho ânus, eu examino genitais, entendeu? Isso é parte da minha consulta, não tem como, né? Faz super sentido, né, Peck? Sim, então, porque, tem paciente que, meu Deus, não sei o quê, mas já pra preparar o espírito, entendeu? Já chegar, não é pra ter medo. Sabe o que eu acho? Falei? Você falou coisa? Não. Sabe o que eu acho interessante? Que, assim, tem muita gente que fala, não, coworking não serve pra nada, porque é um espaço pouco individualizado. Só que assim, para sua realidade, é o que mais funciona, talvez, né? É o que você já tá há muito tempo, imagino, lá, né? Quanto tempo, mais ou menos? Já fazem quase 2 anos. Então, é bastante tempo, né? Só que para uma população-alvo, por exemplo, de idosos, puxa, não funciona tão bem, né? Exato. Na minha cabeça parece fazer muito mais sentido. Muito mais. Você tem uma preocupação a menos com a parte, especialmente dos pacientes que estão preocupados com o sigilo, porque você disfarça na multidão, né? E é a forma mais fácil para você fazer isso. E sabe o que eu achei interessante observando? Que o quanto, no começo, quando a gente está começando, e eu vou falar os alunos, mas eu me incluo nisso lá atrás, a gente sempre quer saber o pulo do gato. Qual que é o segredo do negócio? Qual que é o a mais que eu preciso fazer? Eu vou me preocupar com aquele elemento. Me passa aí, que eu quero. E o segredo é o que a gente negligencia, que é o básico bem feito. Exato. Porque é o seguinte, lógico, eu não estou dizendo que não existam estratégias que vão fazer muita diferença, mas qualquer estratégia pontual só vai fazer muita diferença se a base estiver boa. Porque se eu... Imagina que eu faço uma estratégia de captação que deu muito certo, viralizei, furei a bolha, minha agenda lotou. Se eu não tenho o básico bem feito, o efeito disso é contrário. Exato. Eu passo a ter um monte de detratores. Então, o básico é obrigatório. Claro. E a gente, no começo, acaba falhando muito com isso, porque dá trabalho, né? Sim. Eu comecei, na verdade, meu consultório em 2021. Então, né, no fim de 2021. Eu tive a sorte de que eu tenho um tio aqui em São Paulo que ele é ginecologista. E ele já tá aposentado, então, assim, ele atendia um paciente ou outro, né? Então, ele tinha pouca, mas ele me deixou usar a sala dele. E era super bem localizado aqui nos Jardins, tudo. Então, era ótimo o consultório, sabe? Então, eu atendia lá, e ele nem me deixava pagar, assim, era ridículo, né? Mas, aí, o que acontecia? Eu não tinha uma secretária presencial, né? E aí, isso já faz um pouco a diferença, né? Acho que aí nesse caso seria melhor eu ter, mas como eu tinha muito pouco paciente, não tinha como bancar uma secretária pra ficar lá, Começos, né? Senão o Exato. custo fixo vai lá em cima. Sim, então, e naquela época eu não tinha uma estratégia de captação boa, acho que foi nisso que o MCP mais me ajudou, né? Como captar pacientes. Então, naquela época eu não tinha Instagram, nem nada, as pessoas criticam muito o médico que tem, né? Porque não sei o quê, eu não gosto... Eu entendo, é cansativo gerar conteúdo, mas ao mesmo tempo... É naquele momento que o paciente vai passar, porque eu tinha um site que me procuravam lá e viam minha formação, eu tinha currículo, mas eu acho que o Instagram, ele faz você se identificar, falar, opa, eu quero ir nessa médica, sabe? Eu acho que isso vai ser a diferença, porque gostou do conteúdo, enfim. E nisso o MCP me ajudou demais e foi aí que, de fato, alavancou. Então, e aí eu vi que tava crescendo, aí meu tio
Também tava pensando em alugar a sala, eu falei, e eu também acho que eu quero algo mais moderno, sabe? Então, eu achava que o coworking ia ter essa cara. E, de fato, assim, os pacientes que migraram comigo falaram, nossa, eu gostei, é tão moderno. Então, casou muito bem com o meu público, sabe? Então, Engraçado que fez o caminho contrário, né? Eu fiz o caminho contrário. contrário. E melhorou a experiência. Isso é muito interessante para entender que as regras de bolo. valem para... Não tem receita de bolo, exatamente. Uhum. Meu Deus, eu esqueci o que eu ia perguntar. Não, mas eu acho que... E aí, óbvio, né? Foi nesse momento do consultório que eu tinha só a sala do meu tio, né? Que era uma clínica legal, porque era bem ele é ginecologista, né? Então tinha até a mesa ginecológica, né? Com apoio pros pés, tudo. Mas ele também tinha uma sala que era pra psicólogo, porque o filho dele era psicólogo, né? Então, mas... Aí eu sei que foi legal essa transição, mas aí foi nesse momento que eu tinha mais erro de cobrança, de como cobrar, de como, enfim, alinhar o discurso da secretária. Então, foi muito bom, porque aí com o MCP eu melhorei muito a questão óbvio, da secretária, como atender, né? Então, o processo todo foi muito interessante, porque foi melhorando. E aí foi que eu, às vezes, pensava, nossa, acho que esse paciente nunca mais vai voltar. Mas eu acho que ele gostou do atendimento, eu falava, nossa, eu achei que ele nunca mais vai voltar, ele voltou. Por outro motivo, entendeu? Se te desse um negócio todo pronto pra você só atende, provavelmente você não teria galgado tudo que você galgou, porque é aprendendo, batendo cabeça, entendendo onde que tá o gargalo, que a gente vai lá, não, peraí, preciso melhorar. Peraí, essa clínica aqui já não tá funcionando tão bem pro meu público. Putz, legal aqui essa coworking. Então é isso, é aprendendo. E agora eu lembrei o que eu ia falar. Lembrou. Bom memorial e foi. Porque mudou muito essa... A gente ainda acredita que existe uma resistência, talvez seja questão de bolhas, né? E a gente vai migrando. E o que eu vejo é que hoje, pelo menos, existe muito menos resistência com presença em rede social do que existia 5 anos atrás. E daqui a 5 anos vai ser completamente... Vai ser um negócio super comum. Eu lembro que crianças com 5 anos já. Quando eu entrei na residência, isso era muito mal visto. A Unifesp é muito tradicional. Então, e aí entrou um R-, um cara que eu gosto demais, ele entrou na residência e ele tinha um canal no YouTube que tinha dado muito certo. E aí os chefes chegaram com o nariz meio torcido e tipo, o que você acha disso aí e tal. Só que ele provavelmente já estava preparado para essa pergunta e aí ele falou, olha, eu acho que você consegue trazer coisas boas para as pessoas que estão buscando. Inclusive, eu pesquisei sobre a residência antes de vir para cá e não encontrei nada. Tem um Instagram que não tem nada há muito tempo, procurei não existe nada. Eu não consegui conhecer a residência de vocês porque eu não sou de São Paulo, porque não tem nada online. Então, no ano seguinte, os chefes fizeram a gente criar o Instagram da medicina esportiva. Legal. Mas é isso. Muito interessante. Sim, e outra, tem uma coisa que me pega, que eu acho que a gente tava falando, né, sobre, você tem um espaço bonito, agradável. A gente sabe que tem uma linhagem de médicos que vão muito por isso, sabe? Aqueles lá charlatões, que tem uma clínica com aquela mesa de mármore e tudo, e tem um cappuccino, não sei o que e tal. E aí, mas assim, eu já tenho amigos que já foram em médicos assim e não gostaram, porque não entregaram um básico bem feito, né? Então, aí a gente volta pra uma coisa, talvez não é tão elaborado e, né, não é assim, nossa, essa clínica luxuosa nem nada, mas assim, poxa, entregou uma coisa que tem um valor, assim, que às vezes eu já escutei, isso é muito pouco o que vocês ganham, sabe? Por entregar uma consulta assim. Então... mas eu acho que eu tô feliz com o que eu tô fazendo, sabe? Tô satisfeita. Entender a jornada e, acima de tudo, entregar a medicina, né? Todo o restante colabora demais, desde que tenha uma qualidade técnica de base bem entregue. Não é só entregar a embalagem, né? Sim. Porque muitos entregam só a embalagem, tudo frufru, mas... Exato. E outra, eu já atendi pacientes que já passaram com pessoas que eu admiro demais. Mas que, assim, terminou a consulta 5 minutos. Que eu atendo muito, assim, pessoas que têm medo de ter HIV, que não acreditam que a sorologia tá negativa.
Mas assim, você tem que da onde que vem esse medo e nananã. Eu sei que talvez esse paciente, tipo, não vai, né? Não vai gerar recorrência, mas por incrível que pareça até gera, porque de novo vem um medo, mas eu falo, olha, isso aqui não é realmente, não é um falso negativo, você tem que confiar, tal, mas aí depois viraram pacientes que foram fazer PrEP, etc. Mas é uma coisa que vem no medo, mas aí esse outro médico que atendeu, que eu admiro demais, falou, não, tá negativo, é isso aí, pronto, tchau. Sabe, não teve esse acolhimento, então, putz, né? Então eu Aí falo, foi cara, 90% da sua consulta foi acolhimento, educação e 10% de... sim, de falar teoria, algo né? técnico. Olha, esse exame realmente ele é muito sensível, né? Não existe a possibilidade de estar errado, ou o tipo de exposição que você teve, o tempo já que se passou da janela imunológica, enfim, né? Explicar tudo isso, mas isso era uma parte muito pequena, né? Então... Nossa, lembrei da primeira vez que eu sofri um acidente perfuro-cortante. Eu tava, né, apesar de já ser médico, estava exatamente nessa posição. Eu sofri um acidente perfuro-cortante, tive que fazer profilaxia pós-exposição. Nossa! E assim, faz tempo. Tomei Biovir e Caletra, Nossa. 30 dias. Isso era matador. Acho que foram os 30 dias que, nossa, eu tinha... todo dia era Biovir, Caletra e Vonal juntos. Aham. Nossa, foi bem, Deixava quitérico? Não fiquei quitérico. Num segundo acidente perfuro, eu tive 2 vezes. Meu já. Deus, Nossa. Jonas. Essa primeira vez, pior que essa primeira vez, era um paciente com status serológico desconhecido. Era uma RCP, então eu acabei precisando fazer. Depois eu descobri que ele era negativo, mas já estava terminando a profilaxia. E a segunda vez era um paciente que tinha status serológico positivo, que dizia que tinha sido indetectável no último exame, mas que eu não tinha acesso ao exame, então eu preferi fazer. Sim. E aí dessa segunda vez eu usei dolutegravir ou raltegravir, que eu fiquei amarelo. Deve ter sido a Atazanavir. Deve ter sido a Atazana. Mas pelo menos não tive tanto colateral. E eu tava nessa posição, morrendo de medo, porque, cara, namorava, e aí você fica muito preocupado, e faço sorologia, repete com 30 dias. Cara, mas vai que na minha vez eu vou repetir de novo com mais 60 dias pra ver. E toda vez é um medo. É acolhimento, é isso, né? Não, e acho que outra questão do Instagram é, por ter muito charlatão, a gente precisa estar lá pra falar a verdade também, né? Pra falar assim, pra zelar pelo que é real, porque não dá pra deixar as pessoas falando absurdos, né? Que sim, que ainda tem gente que fala muito absurdo. Então, a gente precisa estar lá pra falar o que é verdadeiro, assim. E se a gente não ocupar esse espaço, eles vão continuar. Sim, eles vão continuar. Eles vão continuar falando e mais gente vai continuar acreditando. Pois é. Sim. Infelizmente, muito comum. Sim. Lu, se alguém chega pra você hoje e fala... é porque aqui na minha especialidade ou na minha cidade, acho que não dá certo particular. O que você diria? Olha, eu acho que assim... Depende do que você tá oferecendo, dá certo sim, porque, óbvio, se for uma consulta de 5 minutos mal feita, ninguém vai pagar o quanto for, entendeu? Mas se é uma consulta bem feita, tudo, as pessoas vão pagar o valor que acha que você tá cobrando, sabe? O maior exemplo disso que eu tive quando eu saí do SAI, é um paciente meu que era do SUS. Ele continua comigo, isso já fazem 3 anos que eu saí, e ele quis continuar comigo. Ele falou assim, mas é um dinheiro que eu sei que vai valer a pena, porque a consulta é boa. E, nossa, isso vir de um paciente do SUS, pra mim, é um grande reconhecimento, sabe? A secretária do SAI, depois de uns dias que eu saí, ele falou, ele falou que quer continuar com a senhora, então posso passar seu contato? Falei, pode. Né? Então... eu acho que sim, tem que estudar, óbvio, você não vai cobrar, você tem que ver a sua realidade da cidade que você tá, né? Até porque também, às vezes, o custo, né, operacional não é tão alto como uma cidade, né, como São Paulo. Sim. Mas adequar a sua realidade, eu acho que sim, é possível. Dá certo. Dá trabalho? Certo. Dá trabalho, sempre dá trabalho, né? Muito, né? Você estruturar, né, você pensar em todas essas etapas que o paciente vai passar, então... ter um bom agendamento, com as instruções todas, né? Isso envolve você treinar a sua secretária e... você não precisa ter a sala mais bonita e nem nada disso, mas... acho que é gostoso você ter um café pra tomar, uma água, né? Um banheiro limpo. Então, coisas meio básicas, né? E que a gente imagina...
às vezes a gente subestima o valor desses outros elementos, né? É porque a consulta pode ser boa, mas se o paciente já chega, na hora que ele entra na sua sala e já teve 4 ou 5 experiências ruins, por mais que você trabalhe muito para fazer o melhor atendimento, às vezes ele já estava previamente tão insatisfeito que depois da consulta ele acaba não indicando ou não retornando, apesar de reconhecer que a consulta foi muito boa, né? E a gente vai ficando mais chato, entre aspas, né? De novo, aquele assunto da chatice. Mas eu fui numa cantina italiana, famosa aqui em São Paulo. Sim. E aí eu tava lá, eu e minha esposa, e aí a pessoa, o garçom, ele veio e não deu um boa tarde. Ele falou, já vão pedir? Nossa, Foi a primeira coisa que... A experiência já quebra aí. Não que ela ficou horrorosa, a comida até é boa, mas a experiência já toma, sabe, uma rasteira gigantesca por besteira, né? Por besteira. Sim. Com certeza, Felipe. Eu também fui numa que tava escrito, é lugar de gente feliz. Aí as pessoas, eu nunca vi garçons tão mal-humorados. Foi no mesmo Eu lugar. falei assim, ai, gente, isso aqui é uma puta... Desculpa. Uma propaganda falsa, Enganosa. né? Meu Deus do céu. Não, a massa era boa, o pão era bom, mas as pessoas... A Sim. gente quer relacionamento com as pessoas. Acho que esse é o mais importante. É interessante a gente certeza. pensar que tem que ter em mente a jornada que o paciente vai... E é uma palavra que a gente fica meio insistente nela, mas Às é isso, vezes porque, até fica piegas, né? Mas é isso. porque assim, uma coisa é fato. No longo prazo, a melhor forma de se captar pacientes, a forma mais barata, mais efetiva é a indicação. Sim. Pessoas. A melhor forma de se captar pacientes é fazer um bom atendimento. Desde 1800, né? E é lógico que a gente ensina muita coisa aqui para aumentar a captação, porque no começo, se eu atendo 0 pessoas, quem que vai me indicar? Então, a gente precisa aprender todas as estratégias para acelerar o resultado. Porque se você ficar... É o que a gente falou no primeiro episódio, então, se você não assistiu o primeiro episódio, assiste lá com o Vitor, tá muito bom. É isso. Se você não fizer nada das estratégias, a pessoa também pode dar certo. Vai demorar 5, 7, 8, 10 anos? Beleza. É o preço que ela está pagando. A gente ensina aqui o quê? Estratégia para você acelerar, para você captar, mas no fundo, depois de algum tempo, a melhor forma para você seguir captando os pacientes será a indicação. Sim. A gente quer catalisar esse processo, a gente quer acelerar Isso isso. é uma enzima, é isso. É uma enzima, exato. Ela não faz milagre sozinha, né? Sim, e sabe o que eu já percebi também? Paciente que vem me pedir, assim, que paciente que já é meu e tal, fala, ai, você me indica um dermato? Ou você me indica não sei o quê? E isso também é muito importante, porque eu tinha um paciente que falou assim pra mim, eu gostei de você, mas a otorrino que me indicou você, ela só me indica médico bom. E aí, a mesma coisa, eu tenho um paciente que eu já indiquei para alguns colegas do MCP também, e eles sempre falam, ai, doutora, você conhece um, sei lá, um ortopedista? Ele sempre vem perguntar para mim, porque ele gosta de todos os profissionais que eu indico. Então, isso é muito importante, sabe? Você ser bom e você ter bons colegas para indicar, isso faz muita diferença. E se eu tivesse te indicado essa cantina aí, o que você ia falar pra mim no próximo? Pois é. A massa é boa, mas... Porque a gente se sente corresponsável pela nossa indicação, a gente não vai indicar qualquer um. Mas isso é o mais legal no MCP, porque o pessoal pergunta no grupo, né? Indicação de colega MCPista. E assim, não é... Eu não tô aqui, eu não vou fazer nenhuma falsa modéstia. Eu acho que dentro do MCP a gente aprende muita coisa muito legal. A gente não ensina técnica médica, mas a gente ensina todo esse entorno. Porque a gente sabe que quem tá ali é bem formado e teve essa sacada, pelo menos simplesmente por estar ali, de conseguir conjugar essa experiência. E o pessoal faz questão de indicar. E ninguém é obrigado a indicar. Não tem nenhuma pressão externa para que se indiquem. Mas a gente faz questão de indicar colega dali porque a gente sabe que a pessoa aprendeu a mapear esse caminho. Sim, a mesma cultura, né? Exato. E o público-alvo do meu consultório particular são essas pessoas que se preocupam com a medicina, que entendem que uma conversa bem feita durante uma anamnese é fundamental e por aí vai, né? Que não vai entregar só um diagnóstico e uma receitinha. Receita. Com certeza. Lu, eu quero fazer mais uma pergunta, porque a gente precisa... Infelizmente, a gente está chegando na minutagem, estourando. Estou ficando triste por antecipação. Mas qual que é a primeira impressão que você quer que o paciente que entra no seu consultório tenha? Com certeza que ele vai ser acolhido. Essa é a primeira coisa. Que eu quero que ele se sinta ouvido, que não vai ter julgamentos, né?
Então, acho que isso é algo bem importante, assim. E isso é uma coisa interessante, porque até o meu designer, que fez todo o meu design do meu Instagram, tudo, ele ouviu muito isso. Quais são os seus valores, assim? Né? Então, acolhimento, empatia. Então, ele me pediu para fazer um jogo de palavras e nas cores ele já mostra isso. Então, acho que isso também é interessante, as pessoas terem essa noção, né? E acho que o meu chefe também, que eu faço controle de infecção hospitalar, ele fala assim, muito do seu sorriso, de que isso já mostra uma abertura, né? Olha o não verbal aí. Voltamos para o não verbal. Então, isso tudo é muito importante, você mostrar de fato, né? Porque não adianta eu, sei lá, né? Até sobre como a gente se veste para atender um paciente, tudo isso faz muito sentido, né? Você tem algum hábito que te ajuda a manter essa impressão, esse acolhimento no seu atendimento? Alguma coisa que você usa toda vez, assim, alguma técnica ou alguma coisa assim? Acho que, bem, técnica, como eu também fui professora de propedêutica, né, eu sempre falava para os meus alunos, né, a gente tem que estar bem vestido porque, não que você tem que usar roupa de marca, nem nada disso, mas para mostrar que se você se cuida, você tá apto para cuidar do outro, né? Acho que isso é um ponto importante, você mostra que você tem um capricho, então acho que isso é uma coisa importante. Estar feliz, porque eu acho que você mostrando que você, né, o mesmo, às vezes a gente tá num dia péssimo, mas mostrar que você tá disposto, que você tá disponível, porque qual que vai ser a impressão, né, da pessoa? Ela vai falar, ai, nossa, essa pessoa não tá com uma cara muito boa pra me atender, não sei, né? Eu acho que eu já fui numa dermatologista quando eu era adolescente aqui em São Paulo, quando eu vim fazer cursinho, eu tava com muita acne. E era uma clínica caríssima, então eu achava que ia ser uma ótima experiência, mas a dermatologista-chefe, que eu paguei pra passar em consulta, ela veio e me examinou em pé, porque aí eu tava passando como se fosse uma residente, assim, fazer uma pré-consulta com a outra me sentou, conversou comigo, mas assim, a que era de fato pra me atender, ela me atendeu em pé, fez assim, nossa, mas que lesão horrorosa, não, isso aqui, então, sabe, já julgou, então, eu levei muito essa experiência pra vida, sabe, eu sei, não é uma doença grave, mas era algo que me incomodava, então você já chegar com, sabe, primeiro atender em pé, péssimo, né, então acho que são coisas básicas, né, assim, pra mim é muito básico, né, Jonas? É uma pergunta assim, pra mim você tá bem vestido. Eu tinha um professor de propedêutica que também falava, vocês têm que passar perfume, os pacientes gostam de médico geral. E eu acho isso legal, sabe? Você quer estar perto de alguém que pareça bem, sabe? Então, acho que essas coisas. No meu consultório sempre tem um aroma lá que eu acho que dá uma sensação de tranquilidade, paz no consultório. Legal. É detalhe. Né? São detalhes, né? Legal. Eu fiz identidade olfativa da clínica, eu acho muito legal porque deixa um paciente falar, cara, eu sei que eu tô no andar de vocês, porque quando a porta do elevador abre, eu sinto o cheiro da clínica e eu já... Isso é muito legal. Ele pode vendado que tá no Sabe uma lugar certo. estratégia que eu comecei a usar que eu aprendi contigo aqui? Cara, eu sempre tive uma preocupação muito grande em conectar com o meu paciente. Sim. Mas tem paciente que quando, por questões prévias, quando chega muito mais fechado no médico e dá muito mais trabalho para você quebrar essa barreira inicial para o paciente se sentir confortável. Comecei a usar a estratégia de rapport, de começar com uma pergunta ou um comentário não associado à consulta. Exatamente. Eu sempre falo seja do relógio, seja de alguma coisa, eu puxo um assunto, quebra de gelo, dá muito certo. É muito mais rápido. Eu sempre me preocupei em fazer essa quebra de gelo, ela acabava acontecendo, mas eu via que muitas vezes ela era construída ao longo da consulta. Isso acelerou de uma forma muito grande. Eu achei divertidíssimo. Aprendi contigo, mestre. Muito bom. Muito Mas sério. Isso também, eu falava para os alunos na propedêutica, na identificação, às vezes, o paciente é de uma cidade que você talvez queira conhecer, ou você conhece alguém de lá, e você fala, são coisas que vão gerando conexões, né? Exato. Isso de fato. Então, essas pequenas, ou tá com a camisa de um time, eu não sei, talvez, né, você pode fazer algum comentário, óbvio, sempre positivo, né? Que acho que isso também ajuda, de fato, a aproximar. O único comentário que você pode fazer negativo é
de futebol. Quando você tem o camisa de time, você tem liberdade corintiano. pra falar mal do time. Se você for de outro, obviamente de uma forma positiva. Aham. Mas eu já... Então, quando vem ali alguém com camisa do Corinthians, eu também... Eu sou palmeirense, dá aquela então, suada, Eu né? já chego e já dou umas... Eu falo, ixi, Ih, mas corintiano não vou já... atender. As pessoas gostam de resenha. Resenha. Sim, isso já quebra muito o Olha a gelo. gente aqui. É, Foi. aí, batendo A gente aquela também gosta de resenha. resenha. Exato. A gente veio pra isso, né? Aham. A gente veio pra isso. Sim. Cara, 60 segundos pra acabar, que estamos estourando ao máximo. Nosso tempo, Lu. Cara, muito obrigado. Imagina. Mesmo. Eu que Você tem alguma agradeço. mensagem final, algum recado? Ó, se você quiser, essa é a sua câmera. Se Aham. você quiser falar pro pessoal, essas expressões que ela faz, foi quando eu vi na mentoria, eu falei, cara, se você não É estiver isso. na internet, você tem... Ah, Manda um recado pra ela. obrigada, Jonas, sempre muito generosa. Eu acho que começar pelo básico bem feito, porque infelizmente a gente ainda tem muito médico que não faz o básico bem feito. Então começaria por aí. E sempre lembrar que também é um clichê. Alguém que tá na sua frente é um ser humano. Acho que se você não passou, eu já fui paciente algumas vezes. Sempre vai ser a nossa vez. Ou alguém que a gente ama muito. Então, como você gostaria de ser atendido? É uma reflexão muito poderosa, eu acho. É básica, Sim. mas é poderosa. Agradecer aos seus pais por terem te criado Sim, desse não, jeito. assim, sem dúvida, assim, meus pais são pessoas que me inspiraram muito. Meu pai, até quando eu falei que eu queria fazer medicina, ele não falava, pra que você fazer isso? Você não vai ganhar, você não ganha tão bem quanto deveria, tal. Ele tinha todos esses questionamentos, sabe? Mas... é que eu também, eu vi eles fazendo felizes o que eles Acabou. faziam. É Então isso que a gente isso, precisa. né? É. Talvez era uma preocupação por uma época onde existia muito glamour financeiro, uma preocupação do tipo, tomara que ela não faça só pelo retorno financeiro, porque o retorno financeiro existe em qualquer profissão, desde que você consiga ter Sim. sucesso. Deu certo, tá dando e vai continuar dando. Sim, se Deus quiser. Onde que a gente te encontra? Bem, meu Instagram, Lucarasic Infecto. No LinkedIn também, né? Luísa Karasik, se eu não me engano. Website? Site luisakarasik.com.br. Plataforma Lattes, essas coisas, né? Tô trabalhando no meu mestrado, até por isso meu Instagram anda um pouco parado, então, mas preciso retomar. E é isso, gente. Você vê que é uma pessoa omnichannel, né? Tá presente LinkedIn, Instagram, Todo lugar. Eu site, preciso criar o meu LinkedIn. todos os até lugares. o final dessa temporada. Bom, e chegamos ao final de mais um episódio. Você que ainda não segue a gente, clica no botão seguir, que vai estar em algum lugar da tela. Você acompanha a gente no Spotify ou no YouTube. Toda semana a gente tem episódio novo. Você que não acompanha a gente ainda no Instagram, meu consultório particular, meu.consultório.particular. Não deixe de acompanhar. Sempre temos novidades. E toda semana vai sair um episódio novo desse podcast. Você não pode perder. Luísa merece 5 estrelinhas? Pô, com toda certeza. Se você não der 5 estrelas para esse episódio maravilhoso, eu vou ficar muito, muito sentido. 3 bolinhas, 5 estrelas. A gente agradece muito. O cara conhece o caminho. Ah, Gente, tá decorado. Isso aí, ó. E o tchau vai ser nessa câmera aqui, ó. Gente, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.